Queridos líderes, eu já chamo vocês assim porque vocês já são líderes. Só falta a questão do reconhecimento, a questão de um pinho, ou então um lenço, mas na verdade, você foi chamado para ser líder. O propósito de Deus para a sua vida é para que você lidere. Não tem nada mais poderoso na igreja do que você ter a oportunidade, o privilégio. Deus te dá bênçãos sem medidas e nós vamos ver agora. Eu já li o Mensagem aos Jovens desse ano, é o livro do ano, você deve ler. Eu li nas férias e eu fiz uma reflexão sobre todo o livro no céu. Eu estava voando, a ida e a volta foi trabalhando em cima do livro Mensagem aos Jovens. E eu quero repartir com você essa mensagem. E Zygmunt Bauman, ele foi um dos maiores sociólogos da história dos últimos 100 anos. E esse camarada escreveu para os próximos 40 anos sobre o comportamento humano, sobre a compreensão da mente, das atitudes, das sensações, das experiências. Ele se meteu em muitos conteúdos, mas claro, com toda a bagagem e experiência de um grande sociólogo. Ele morreu na Inglaterra, há uns 5 anos atrás, mas escreveu mais de 40 livros, todos voltados para as gerações futuras. E ele escreve sobre o amor líquido, sobre a geração líquida, sobre o relacionamento líquido. E por que líquido? Porque a geração líquida parece que a gente não consegue mais conter, não consegue mais segurar. Parece que escapa diretamente das nossas mãos. A gente perde o controle, não tem mais como controlar. E é verdade, e a gente não deve controlar mesmo. As pessoas são livres. E a gente tem que aprender a liderar com respeito e liberdade em tudo, né? E eu quero repartir com vocês, então, um conteúdo sobre essa geração líquida, mas Testemunho para a Igreja, volume 7, página 64, diz: o Senhor designou a juventude para ser sua mão ajudadora. Deus conta com os jovens para ser uma mão que ajuda a missão, o ministério. Todo o processo de salvação, os anjos poderiam fazer em meia hora a pregação no mundo. Mas Deus deixou para mim, para você, para nós aprendermos, para nós valorizarmos, para nós passarmos uma eternidade entendendo a didática de Deus no se envolver com a salvação de alguém. E quando você está sendo chamado para líder, não é para você ter um lenço diferente. Você está sendo chamado para líder para influenciar e transformar pessoas, para mudar a vida de outras pessoas, né? Então, olha só o que diz o livro Educação, página 271. Com tal exército de obreiros, como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa, olha, presta atenção porque agora você conhece, no livro Educação, página 271, você conhece o restante desse parágrafo. Quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Se nós capacitarmos os nossos jovens como um exército de obreiros, como quem poderia fornecer todo o preparo, e esse preparo é através dos cartões de líderes, onde você se envolve em ganhar almas, onde você se envolve em formar clubes, onde você se envolve em trazer uma pessoa, buscar os jovens afastados da sociedade de jovens, onde você se envolve na rede familiar em salvar os pais dos aventureiros. Eu quero desafiar você a literalmente mergulhar na missão. Liderar hoje é se envolver com a missão. É você ser empático. Eu vou dizer 5 palavras imprescindíveis agora de como liderar. Primeiro, ser empático. Se preocupar com o outro. Se envolver com ele. Se colocar no lugar dele. Empatia. Segunda palavra, companheirismo. Você precisa ser companheiro daqueles que você lidera. Você nunca vai liderar pessoas se você não estiver do lado dele, ajudando a fazer, a se envolver com eles. Um terceiro ponto tem a ver com ouvir. Ouvir mais os teus liderados. Sente, escute os seus problemas. Pregue o cotidiano, pregue o que eles estão vivendo, das necessidades, dos problemas que eles estão enfrentando a cada dia. Não dá para liderar se você não se preocupar com pessoas. Se você não gosta de pessoas,
então você tem que fazer uma revisão no seu conceito. Ir para um outro departamento, ou então fazer uma outra coisa dentro da igreja. Porque liderar é cuidar de pessoas. É o maior desafio do mundo. Porque as pessoas, você tem que ter uma paciência, e essa é a outra palavra. Paciência com as pessoas. E estar ao lado delas, se envolver com elas, ouvir elas, ter paciência com elas, até elas se desenvolverem. E isso demora. Lógico, porque eles estão no processo de evolução da espiritualidade e também da liderança. Agora, uma pessoa já madura e tal, você espera que ela esteja pronta. Agora, o jovem, ele ainda está no processo de desenvolvimento, né? Então, olha, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado, prestes a vir, pode ser levado ao mundo todo se nós tivermos jovens preparados e líderes preparados. Mensagem aos jovens, no prefácio do livro, Ellen White, o escritor diz que Ellen White era jovem e conhecia as lutas de cada adolescente e de cada jovem. E ela conhecia os problemas dos jovens contra os poderes das trevas e também conhecia a vida de vitória em Cristo. Então ela escreveu com peculiaridade, ela escreveu com experiência. Em 1892 e 1893, no prefácio também diz o seguinte: foram dadas mensagens específicas para Ellen White, sugerindo que os jovens deveriam ser organizados em grupos e sociedades. Olha que legal, você que faz parte de uma sociedade, você que faz parte de um grupo, de um clube de desbravadores, você que faz parte de um clube de aventureiros, e todos os líderes aqui fazem, eu quero dizer para você que você foi sonhado no coração de Deus o seu plano, a sua liderança, o que você é hoje, o que você escolheu. Deus planejou isso e deu a visão para Ellen White. É nossa mais fervorosa oração que essas mensagens sejam uma grande força para os jovens do movimento adventista de todo o mundo, no aperfeiçoamento do caráter, no caráter cristão e em dar novo impulso para a conclusão de nossa grande tarefa, a mensagem do advento a todo mundo nesta geração. No prefácio do livro Mensagem aos Jovens tem os nossos ideais. Você conhece esses ideais que eu estou falando? A mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Você conhece esses ideais? Eles estão todos na visão de Deus para Ellen White e ela escreveu. E eu e você falamos, né? Nós reproduzimos essas palavras, né, quando nós fazemos os nossos ideais. Do Ministério dos Bravadores, Jovens e Aventureiros, todos eles foram sonhados por Deus. Há poder em todos os ideais que foram tirados de dentro do Espírito de Profecia, dentro dos escritos de Ellen White, para te dar o norte do que você tem que fazer. Qual é o propósito de Deus para você? Qual é o propósito de Deus para a sua liderança? Primeiro, a formação do teu caráter. Você vai ser moldado, você vai ser lapidado. Por que Deus escolheu os discípulos sem cultura, sem competência, sem conhecimento? Eram simples, eram humildes, eram pescadores simples. O que um pescador pode ensinar para os eruditos de Jerusalém? O que um pescador pode escrever aqui na Bíblia? Bom, um pescador sem Deus é um pescador. Vai produzir peixe. Mas um pescador, nas mãos de Deus, vai produzir Santa Escritura, poder de Deus reproduzido, milagres e vidas transformadas através deles, instrumentos nas mãos de Deus. Deus escolheu os discípulos porque eles tinham um coração mole, um coração moldável para ser lapidado o seu caráter. Queridos líderes, não dá para ser líder só de pin e só de lenço. Tem que ter um caráter através do estudo diligente da palavra de Deus. E eu gostaria de mostrar para vocês meu novo projeto. Eu estou estudando a lição da Escola Sabatina e cada semana, onde que eu posso mostrar? Aqui mesmo? Cada semana eu tenho um novo sermão que eu estou escrevendo. Olha só que legal. E cada sermão tem um título, cada sermão tem um conteúdo,
cada sermão, através da lição da Escola Sabatina, vai trazer orientações para a minha juventude e também para a minha vida. Por exemplo, o capítulo 7 de Romanos tem o título de um sermão que eu preparei, O Pecado da Mão Levantada. Olha que legal. Eu não vou pregar esse sermão agora, é óbvio, mas eu queria mostrar para você que para ser líder precisa estudar a palavra de Deus, precisa se envolver com o texto bíblico, precisa estar apaixonado pela palavra de Deus, pelo estudo diligente da palavra de Deus. Senão, como você vai liderar? De onde você vai tirar o conhecimento e o poder de Deus? Ele não vai te dar. Se você não se entregar a Ele, você vai continuar com o copo vazio. Se você não se lançar no mar, os problemas de dificuldades, os mares de dificuldades não se abrirão diante de você. Se você não acreditar, se você não se lançar para a guerra, você não vai ver as vitórias que Deus tem para você. É necessário a liderança se jogar completamente no estudo diligente da palavra de Deus. Fervorosa oração, ser um líder de oração. Você quer ter um bom caráter? Você foi chamado para liderar, para formar o seu caráter. Estudo da Bíblia, fervorosa oração, preparo para o serviço aceitável na causa de Deus. Se prepare. Leia livros de liderança, leia livros de como educar as crianças, como trabalhar didaticamente com os juvenis, com os aventureiros, com os desbravadores, com os jovens. Veja o que é a nova geração. Veja como pensa um adolescente, um juvenil. Você precisa estar atualizado sobre as novas gerações. Então, queridos, preparo para o serviço aceitável na causa de Deus. Ajudar uns aos outros a alcançar um plano mais elevado na experiência cristã. Você já viu o sol nascer? Alguém já viu o sol nascer do zero, assim, começando a clarear? Os efeitos gradual do alvorecer do dia, é isso que Deus quer fazer com você. Você vai sendo aperfeiçoado por Ele através da liderança, e vai nascendo o sol, e vai ficando cada dia mais claro, e o dia fica lindo. E chegará um momento da sua liderança que será lindo para Deus, para você, e para todos aqueles que estarão ao seu redor. É fantástico o mundo da liderança. O capítulo 1 de Mensagem aos Jovens ainda diz assim, ó: Espírito Santo, os anjos como espíritos ministradores são enviados para os ajudar quem? Aqueles que contra forças superiores lutam o bom combate da fé. Você é líder? Você precisa lutar o bom combate da fé. Quando? No sábado? Não. Todos os dias. Somos tentados todos os dias. E Deus está chamando você a liderar e vencer o dia todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites. Você vai lutar o bom combate da fé através do exercício de vencer as tentações e as provações. Ele compreende as suas peculiaridades, os seus problemas, as suas dores. E Ele é um amigo fiel. Ele compreende cada problema e cada tentação que você vive. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair em tentação. Líder, você vai ser muito tentado. A primeira tentação que eu acho que você vai ter é em desânimo. Você vai ser tentado vai ser estimulado a desistir. Você vai ser desmotivado, você vai ser desanimado por forças exteriores e às vezes por força interior. Cara, se você cansar, vai dormir. Descansa. No outro dia você resolve. Não tente pensar ou resolver naquele momento que sem forças de física, sem disposição, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você está ciente de que Deus está atento a você? Ele é teu amigo fiel, Ele vai cuidar de você e da sua liderança. Se você estiver disposto a ser guiado por Ele, lançará ao seu redor influências para o bem que o habilitarão a cumprir toda a vontade de Deus. Olha, eu vou ler de novo. Ellen White fala no capítulo 1 de Mensagem aos Jovens que se você estiver disposto a ser guiado por Ele, Ele vai lançar ao seu redor influências para o bem que o habilitarão a cumprir toda a vontade dEle. Se a gente não cumpre,
Se algum momento eu ou você não cumprimos, foi porque nós não estávamos dispostos a ser guiados por Ele. Não tem desculpa, sabe? Não tem desculpa. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Você deu um exemplo que outros pudessem seguir com segurança? Você deu algum tipo de exemplo para outras pessoas seguirem? Esteve atento às pessoas como se tivesse que dar conta delas? Formou o caráter para a eternidade? Você fez o melhor possível em tudo que veio à sua mão? As palavras de aprovação poderão ser dirigidas a você muito em breve, quando Jesus voltar, em Mateus 25, verso 21, que diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esta frase está na parábola de Mateus 25, dos talentos. Um recebeu 1 talento, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 5. O que recebeu 5 multiplicou para 10. 1 talento é 38 quilos de moedas de ouro em um lindo baú. O que recebeu 2 talentos multiplicou para 4. E o que recebeu 1 talento recebeu uma frase no final muito triste, porque ele não multiplicou, ficou com medo de liderar, ficou com medo de agir, ficou com medo de executar e enterrou o baú e não multiplicou os talentos. O dono da fazenda chegou quando voltou, e é Jesus voltando, e ele então pergunta: onde está o meu dinheiro? Ele disse: olha, eu enterrei, e os outros entregaram o dobro. E ele disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mas para esse que enterrou, ele disse: servo mau e negligente, sabia que eu voltaria, sabe que eu colho onde não plantei? Você sabe o meu poder, você me conhece. Por que não deu aos banqueiros o que era meu? Pelo menos eu receberia com juro. Servo mau e negligente, será lançado no fogo e ranger de dentes. Ele se tornará eficaz sempre que você se esforçar. Não se engane. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela vai colher. O que um líder plantar, ele colherá. Se plantar no terreno de sua natureza humana e acreditar em você mesmo, querido líder, você vai colher a morte. Gálatas 6, verso 7. Você vai colher a morte. Então, por que não plantar no poder de Deus? Por que não plantar nas coisas de Deus? Por que não investir na palavra de Deus a cada dia estudando um pouquinho? Por que não investir nos livros de Deus? Nos livros que lideram, que ajudam a liderar, a entender o grupo de pessoas com quem você vai lidar. Sabe, queridos, eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, a tua liderança ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará na tua liderança.